Paz do Senhor, meus alunos, joias de Cristo. Quem fala é o professor Pedro. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a nossa lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o dom da palavra da ciência. Vocês estudaram na lição passada sobre o dom da palavra da sabedoria com o professor Walter. E hoje nós vamos estudar sobre a palavra da ciência, que fala sobre o conhecimento. A gente sabe que as coisas mais valiosas que o homem, que o ser humano pode ter, é o conhecimento, e ainda mais o conhecimento de Deus. Nós vamos estudar uma lição hoje, muito interessante, e eu convidei um professor aqui internacional, não sei se vocês vão conhecer, que é o nosso pastor Egberto. Pode vir, pastor Egberto. E aí, pessoal, tudo bem? É Joias? Joias de Cristo. Joias de Cristo. Paz do Senhor para vocês. Muito bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical, Aí à distância, nesse modelo legal, Então, o Pedro me convidou hoje para fazer aqui um estilo, um bate-papo aqui sobre esta lição de vocês de hoje, que a lição toda está falando sobre os dons, Dons espirituais e fruto do Espírito. E hoje o tema da lição é o dom da palavra da ciência. Interessante. Bom, estou aqui para compartilhar aqui com o Pedro, alguma coisa. Aquilo que o Pedro achar interessante que o pastor entra aqui com vocês. Nós vamos conversando aqui um pouquinho, tá bom? Numa lição aqui bastante resumida, para esse formato de aula. Mas estamos aqui, Pedro. O que você precisa aí, Pedro, da minha companhia? Então, olha só. Todas as nossas lições estão baseadas em 1 Coríntios, capítulo 12. Você deixa aberto aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8. E também em Efésios, capítulo 3, versículo 4, 18 e 19, tá bom? Onde vai estar falando aí sobre os dons espirituais revelados aí para nós. Aí, olha só, pastor, nós temos aqui 3 objetivos, O primeiro é refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar. Também apontar que o dom da palavra da ciência revela os mistérios da mente de Deus. E por último, destacar que o conhecimento de Deus nos auxilia em toda a nossa vida. Sim. Então, pastor, eu quero já fazer uma primeira pergunta para a nossa meditação. É possível conhecermos a Deus? Bom, Pedro, eu dei uma olhada aqui na sua lição, e a lição de vocês mesmos responde essa pergunta, se é possível nós conhecermos a Deus, Muito embora nós podemos conhecer a Deus assim de uma forma parcial, progressiva, e depende muito das revelações do próprio Deus a nosso respeito, é possível sim nós alcançarmos o conhecimento de Deus. É bom lembrar que, por exemplo, nós tomamos conhecimento das coisas de Deus através, por exemplo, está aí na lição de vocês, temos como fruto da revelação de Deus a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você vai lendo a Bíblia e a Bíblia revela o próprio Deus, A criação também revela que Deus existe. As criações louvam a Deus, inclusive, se você ler Salmos de número 19, se você ler Romanos capítulo 1, lá o versículo de número 20, você vai ver que a criação, ela declara a existência do próprio Deus. E também por intermédio de Cristo, nosso Salvador amado. Jesus veio para revelar Deus para nós. Mas veja, essa lição é tão importante, Pedro, tão importante, que ela fala de um dom que é uma capacidade mais dada por Deus para nos ajudar a desempenhar tarefas espirituais, principalmente. Veja que você falou lá que um dos nossos 3 principais objetivos é destacar que o conhecimento de Deus auxilia em toda a vida. Então veja, não é só nas coisas espirituais. Se você quer ser um jovem, um adolescente aí, dirigido, aquele menino, aquela moça, dirigida mesmo assim, que toma decisões certeiras, interessantes, que vai valer para a sua vida inteira, inclusive, procura conhecer Deus. Porque é possível que você viva uma vida vitoriosa, dirigida por Deus através da sua palavra, da revelação de Jesus na sua vida, e também por essa capacidade que nós recebemos, que é o que vocês estão estudando, que são os dons. E aqui o dom da palavra da ciência, do conhecimento, Então, além de nós termos a criação, além de nós termos a palavra de Deus, além de nós termos o próprio Cristo, é bem verdade que para nos auxiliar no conhecimento de Deus,
o próprio Deus nos agracia com esse dom, que é o dom da palavra da ciência, a fim de que nós possamos conhecer, termos a revelação de Deus para as coisas dessa vida, para as circunstâncias dessa vida, também para as pessoas e também a respeito da palavra de Deus, porque vocês há de convir comigo que tem hora que nós lemos a Bíblia e não entendemos nada, não é assim? Então está ali algo conhecido, porque nós estamos lendo, mas também está ali algo não revelado, porque ainda não nos foi revelado pelo Espírito Santo. Deus nos dá essa capacidade, Deus nos dá esse dom para nos capacitar para entender aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus. Vamos avante aqui, é muito interessante essa aula. O Pedro vai continuar aqui com vocês. Entenderam aí? Então, é possível sempre sim a gente estar conhecendo mais aí sobre o nosso Deus. Adentrando nosso primeiro tópico aqui da nossa lição, vai falar conhecendo para ensinar. Como a gente precisa, o que a gente precisa para ensinar? Primeiro a gente precisa aprender, primeiro a gente precisa buscar conhecer, como eu disse lá no começo, uma das coisas mais valiosas que o homem pode ter é o conhecimento, e ainda mais o conhecimento de Deus. Então, para a gente ensinar, sempre é necessário o pastor, os professores, todos aqueles que ensinam, buscar o conhecimento de Deus. Pedro, nesse ponto existe uma máxima. Se você não está disposto a sentar para aprender, também não pode levantar para ensinar. Então, olha só, a tarefa de ensinar aos outros sobre as verdades profundas da fé é uma tarefa muito especial. Independentemente da idade ou das nossas funções que ocupa na igreja, todos nós fomos chamados para ensinar as verdades do Evangelho de Cristo a todas as nações. E para essa tarefa é preciso dedicar-se em conhecer antes de ensinar. Aqui foi uma coisa bem interessante, que fala independentemente da idade. Nós somos aí jovens, vocês aí são ainda bem mais novos. Como vocês vão poder agir para estar aí buscando conhecer a Deus e mais que isso, divulgar sobre Deus para as pessoas. Vocês sabem que a escola dominical é fundamental na nossa vida. E como vocês podem buscar o conhecimento? Indo na escola dominical. E mais ainda, propagando, chamando o seu amigo que não vai, o seu amigo que faltou, sempre motivando, o seu amigo lá da escola chamando ele para vir para a igreja, também vai ser uma das formas aí de ele também estar conhecendo mais de Deus. Ô Pedro, eu dei uma lida rapidinha aí nesse ponto aí na sua lição, e eu vi que o escritor aí, o irmão que comentou, fez o comentário, ele deixa uma coisa bem interessante para nós. Porque às vezes você pode se questionar assim, mas todos vão receber o dom da palavra da ciência? Todos vão receber esse dom é para todos? Olha, é para todos, mas nem todos vão receber. Você entendeu essa colocação? É para todos no sentido de que a promessa não foi feita para A ou para B, entendeu? A promessa foi feita para todos os salvos. Agora, uns serão capacitados com um tipo de dom, por exemplo, foi falado já sobre o dom da palavra da sabedoria, não sei se já foi tratado outros dons, daquela relação que Paulo deixa lá em 1 Coríntios, porque aqui Paulo fala de vários dons. Olha, lá em 1 Coríntios 12, olha o que Paulo fala. Fala do dom da palavra da sabedoria, fala do dom da palavra da ciência, que é isso que nós estamos estudando, fala do dom da fé, fala do dom de curar, de operação de maravilhas, de profecia, dom de discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, e fala de vários dons. Então, uns receberão um tipo de dom, outros receberão outros dons, Aí você diz assim, mas então, e se eu não recebo o dom da palavra da ciência? Eu estou fora do conhecimento de Deus? Não, não é assim. Porque o próprio irmão aqui comentando, fazendo comentário, nesse ponto que o Pedro está aqui, ele disse assim, olha, às vezes você não recebe o dom da palavra da ciência, mas o seu pastor recebe, o seu professor de escola dominical recebe, ou o irmão ou a irmã recebe o dom. Então você e nós que somos um corpo na igreja, participamos desse dom, uma vez ele sendo dado a alguém ali na igreja, que vai estar colocando em exercício esse dom, e você que está ali na igreja recebe a bênção do conhecimento, e você pode propagar esse conhecimento a partir de ter recebido de um irmão que na verdade tem um dom da palavra da ciência. Não sei se vocês entenderam isso. Você chega na escola dominical, você não tem o dom
da palavra da ciência, mas o seu professor tem. E ali ele traz uma revelação de Deus, porque esse dom nos ajuda a chegar na mente de Deus e ver as coisas como Deus vê, entender as coisas como Deus entende. Receber de Deus uma revelação a respeito, por exemplo, de uma palavra na Bíblia, né? Então, quando aquele professor pega aquele texto e traz a revelação de Deus, pronto, você é beneficiado daquela revelação e você pode estar passando isso para outras pessoas. Achei muito interessante isso aí na sua lição, Pedro. Então, olha só, para encerrarmos esse tópico, é uma pergunta, né, que tem uma resposta aí pessoal de cada um. Você tem procurado ensinar os que estão à sua volta o que você aprende em relação a Deus? Tá vendo? Então, aí fica a resposta, né, para cada um, tá bom? É uma reflexão que leva o seguinte: eu não vou receber conhecimento das coisas de Deus para ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar com outras pessoas. É essa reflexão que esse tópico está nos levando. O que eu estou recebendo, eu estou compartilhando com alguém? Isso aí. Então, olha só, o próximo tópico, falando sobre revelando os mistérios de Deus, né? Aqui vai apresentar um acontecimento, né, que nos ensina muita coisa, né? Os discípulos, eles estavam a caminho de Emaús, que é uma cidade, e ali Jesus estava perto deles, né? Mas eles não viram Jesus, não repararam que era Jesus, né? Eles viram Jesus como um peregrino, né? E não como Cristo, o Filho de Deus. E olha como a gente pode aprender com isso. E às vezes a gente está no nosso caminho cristão, caminhando a nossa vida, e preocupado com a nossa vida, andando, né, no nosso próprio conhecimento, com a nossa mente, a gente não vê Jesus no nosso caminho, nos ajudando, nos apoiando. Então, essa lição, né, esse tópico aqui que fala dessa história, desse acontecimento, nos ensina que a gente pode também sempre andar, né, com o conhecimento de Deus na mente de Cristo, para sempre estarmos aí desfrutando da presença de Deus, claro, na nossa vida. O dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da doce presença ao longo do caminho. Foi o que aconteceu aí com os discípulos e que não pode acontecer de forma nenhuma aí também conosco, tá bom? Ô Pedro, então essa passagem aí é aquela em que os discípulos eles estão voltando para a sua aldeia e um dos sentimentos que estava norteando eles era o sentimento da decepção. Por que eles estavam decepcionados? Porque Jesus tinha morrido. E a promessa para eles, da parte de um Messias, para eles ali tinha frustrado essa promessa, porque Jesus tinha morrido. Então agora eles estão voltando, não é assim? Não é essa passagem aí? Olha, eles estão voltando, os discípulos a caminho de Emaús, eles passaram por uma experiência em que os olhos viam o peregrino, mas não enxergavam o Cristo, Filho de Deus. E na verdade Jesus já tinha ressurreto e Jesus estava ali no caminho com eles. Não é essa passagem? Está ali no caminho com eles, conversando com eles. Olha, vocês viram isso, tal, né, a respeito. E eles não perceberam, eles viram um peregrino. Tem um peregrino, só é você o peregrino que não sabe o que está acontecendo aqui em toda a nossa região, que o nosso mestre morreu e tal. E era o próprio Jesus que estava ali. Então, na verdade, eu quero só destacar o sentimento que norteava eles, da decepção. Então, às vezes o homem decepcionado com alguma coisa da vida, frustrado com algum projeto, frustrado com alguma tentativa da vida, não percebe que Jesus está com ele. Não percebe que Jesus está caminhando com ele. Então, você adolescente, você jovem, né? Às vezes tem feito aqui alguns planejamentos, alguns projetos na sua vida, e as coisas você vê que às vezes não acontecem muito do jeito que você pensa. E aí você fala assim, você chega até a conclusão de que, puxa vida, parece que Deus não está comigo, parece que Jesus não está, né, não tá me abençoando. Fica atento, busque mais a Deus, ore mais ao Senhor, porque você pode perceber que Ele está contigo sim. O dom da palavra da ciência está dizendo aqui que Ele nos ajuda a reconhecer, a receber, a perceber, olha aqui, a perceber, está aqui, ó, o dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do caminho. Sinta a presença de Jesus no seu caminho, glória a Deus. Amém. E olha só, alunos, que a gente pode também guardar como esse dom da ciência, né, do conhecimento. Também um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus, desconhecidas do homem natural, que acontece pela operação do Espírito Santo. Então, olha só,
esse dom, né, nos capacita a entender coisas, né, como o pastor disse, que por nós mesmos, né, a gente só lendo, né, a palavra ali, a gente não entenda. Então, por isso também que é interessante, desde já, vocês estarem buscando, né, em oração, na palavra de Deus, sempre o dom desse conhecimento, essa capacitação espiritual do Espírito Santo de Deus para a vida de vocês, tá bom? Podemos ir para o próximo tópico. O próximo tópico fala revelando conhecimento. É o último, né? Isso, é o último tópico, falando sobre as revelações do conhecimento para a nossa vida. Jesus disse assim em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A vida proposta por Jesus não é uma vida qualquer, mas uma vida plena, cheia de significado e sentido, uma vida abundante, como consta em outras versões da Bíblia. A gente fala, né, sempre nas aulas que a sabedoria, né, nos dá a capacidade de escolher o caminho certo para nossas vidas, né, diante das dificuldades, diante de qualquer situação da nossa vida. E qual é o melhor caminho que Jesus, que Deus quer para nós? É esse caminho, né? O caminho de vida plena, cheio de significado e sentido. Então, a ciência vem para complementar esse dom, né? Vem para aí dar mais uma força também, nos fazendo conhecer de Deus, né? E no caminho de Deus, a gente escolhendo o caminho de Deus, a gente vai entender qual é a vontade dele aí para nossas vidas. Amém? O conhecimento também nos auxilia no caminho para a vida eterna. Olha só que interessante, né? Além das nossas dificuldades, da nossa vida, além das nossas escolhas, além do conhecimento que a gente vai adquirir de Deus, será um auxílio para a nossa vida eterna. Né? Isso, né, esses dons, é uma capacitação para chegarmos ao céu, né, que é o nosso destino. Não é para que a gente vai ter esses dons, para que a gente vai procurar esses dons. É simples a resposta, né? Para vivermos de forma que agrade a Cristo, para que herdemos a nossa vida eterna. Então, o conhecimento nos auxilia no caminho para a vida eterna. Jesus, ele naquela conversa com a samaritana, ele disse assim, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe falando, você que pediria a água da vida. Porque, né, Jesus, ele pode nos dar a água da vida. Né? Deus pode nos dar a água da vida, que é a vida eterna. Aí ele falou para a samaritana, se você soubesse a água que eu posso dar, você tivesse pediria. O conhecimento de com quem você está falando, se você me conhecesse mesmo, de verdade, não apenas como judeu, não apenas como alguém que está aqui pedindo água para você, mas se você me conhecesse como o Cristo, como Salvador, você pediria água para mim e eu te daria água viva. Olha como que o conhecimento de Deus é muito importante na nossa vida, porque mais do que tomar conhecimento das coisas naturais, nós tomamos conhecimento das coisas eternas e para a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Então nós finalizamos nessa lição de número 3, falando sobre o dom da palavra do conhecimento. Né? Se vocês aí tiverem dificuldade, volta ao vídeo, né, do começo, comece a assistir novamente, acompanhe aí na palavra, né, na Bíblia de vocês, e tenho certeza que vocês vão aprender muito. E lembrem-se, né, coloquem em prática, né, na próxima oração de vocês, peçam o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, e tenho certeza aí que Deus vai conceder, né, conforme aí a sua vontade a cada um. E olha só, na próxima lição o professor Walter vai estar estudando com vocês o dom da fé, que é um dom aí muito importante também para nossas vidas, tá bom? Então, vamos finalizar, né? Agradeço aí a presença do nosso professor e nosso pastor também, pastor Egberto Gomes, e passo para ele fazer aí nosso encerramento, amém? Glória a Deus. Só deixar aí uma definição mais, assim, resumida, Pedro, e mais direta sobre o dom da palavra do conhecimento, né? Que nós estamos falando assim, então vamos deixar só para fechar o assunto, uma definição, né? O dom da palavra do conhecimento trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá essa palavra, essa mensagem, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas, tá bom? Então, o dom da palavra do conhecimento trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito do quê?
a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas, tá? O Pedro falou nesse último tópico de uma palavra que eu achei muito importante o pastor só refrisar aqui, né? Que é a palavra sabedoria. A Bíblia, lá no livro de Tiago, passei assim bem rapidinho, assim, só para a gente encerrar, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13, depois você lê aí na sua casa, a Bíblia fala da sabedoria como sendo a sabedoria de Deus, a sabedoria como sendo a sabedoria do homem, né? E a sabedoria como sendo a sabedoria diabólica, inclusive. E aí ele diz assim, ó: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então qual que é a sabedoria terrena que chega a ser animal e diabólica? É aquela que tem amarga inveja, que produz sentimento faccioso e que termina trazendo apenas perturbação e toda obra perversa. Isso é uma sabedoria terrena, uma sabedoria animal, uma sabedoria que chega a ser diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus, olha lá o que diz o versículo 17 do capítulo 3 de Tiago. A sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que nós não precisamos puxar o tapete de ninguém para nos posicionarmos melhor. É a sabedoria que reconhece, inclusive, aqueles que estão em nossa volta e traz, além de uma pureza, além de um sentimento pacífico, moderado, tratável e cheio de misericórdia. Aí Tiago, ele nos desafia. Tem alguém entre vós sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato a sua obra de mansidão e de sabedoria. Um pouquinho antes, no capítulo 1, Tiago fala assim, ó: tem alguém aí que tem falta de sabedoria? Se algum de vós tem falta de sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa classe joias de Cristo. Viu? Obrigado, viu, Pedro? Sim. Por ter aqui convidado o pastor para estar compartilhando com vocês esse momento. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tchau, tchau. Paz, Senhor.